Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Bate Papo Podcast. Não. Hoje é Beat Papo Podcast, porque é uma conversa beat, uma conversa mais rápida, uma conversa que vai ter muito conteúdo envolvido. E hoje eu estou muito feliz de receber uma convidada aqui, a professora Jéssica. Mas antes disso, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, não deixe de acompanhar os outros episódios. Meu nome é Fernando Emílio Puntel e eu vou ser o host hoje solito aqui para conduzir essa conversa. Mas tenho certeza que tu vai gostar muito. É um conteúdo onde você vai aprender quais são as melhores formas de se defender num pitch. Seja ela num pitch empresarial, né? Ou seja ela num pitch para sua carreira também, né? Tudo vai estar envolvido e tenho certeza que tem muito conteúdo para você absorver. O editor aqui tá me atrapalhando. Eu vou fazer um recadinho bem rapidinho aqui, que a gente tá lançando um canal novo de cortes do Bate-Papo e logo tá no ar aí com muito conteúdo rápido pra vocês assistir, tá? Tchau. Combinado. E o editor vai colocar aqui embaixo também qual vai ser o nosso canal. Então, sem mais delongas, professora Jéssica, seja muito bem-vinda. Espero que toda a produção que está aqui atrás tenha te recebido muito bem. Por favor, se apresente para aquela câmera aqui e fique muito à vontade. Obrigada, professora. Então, meu nome é Jéssica, sou professora da área de empreendedorismo e inovação no Antônio Meneghetti e tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre pitch, tirar algumas dúvidas e construir aí uma ideia legal de como montar o pitch e defender a sua ideia. Que legal, que legal. E a pergunta de milhões, né? O que é um pitch? O que é um pitch? Bom, um pitch nada mais é do que o momento ali que tu tem para defender a tua ideia, a tua proposta de negócio, a tua solução, o que tu tá trazendo ali. Então, um pitch pode ser um pitch para investidores, pode ser um pitch acadêmico, pode ser um pitch para te defender em um hackathon, que é um pitch de uma solução que está mais no momento de ideação. Então, tem diversas formas de defesa de pitch, diversos tipos de pitch. Mas a gente vai falar de forma mais genérica da maioria dos pitches. Legal. E normalmente vai ser o quê? Entre 3 a 5 minutos um pitch, né? Isso. Entre 3 a 5 minutos é o tempo que se recomenda para treinar. Eu acho que a parte mais difícil é essa, né? Tu conseguir manter ali dentro do tempo estipulado. A gente fala que 5 minutos já é um tempo maravilhoso. Se tu tiver 5 minutos para defender um pitch, fica feliz. Porque geralmente são 3 minutinhos ali, tu tem que defender em 3 minutos. Eu lembro que o primeiro pitch que eu fiz eram 3 minutos e 5 slides. Tinha essa restrição também, então foi bem difícil, assim. Mas você comentou, né? 5 minutos é um tempo muito grande, né? Pra gente defender. Mas qual é a melhor estratégia para dividir esse tempo na hora de defender o teu pitch? Então, quando a gente está falando de pitch, a gente tem que pensar que tu tem uma banca ali que tu precisa chamar a atenção dela de alguma maneira. Então, o teu pitch ele tem que ser envolvente. Tu tem que trazer aspectos chaves para captar a atenção daquelas pessoas e que elas queiram saber mais sobre aquilo. Que daqui a pouco tu vai sair ali da apresentação e tu vai conseguir ter contatos com investidores, etc. Então, é como se fosse um trailer. Sabe quando tu vai assistir um trailer de um filme e te dá vontade de assistir depois? O pitch é isso, é o trailer da tua ideia. Então, ele é para te captar mesmo a atenção. Entendi. E então é melhor tu começar por uma parte do problema que tu quer resolver, ou mostrar a tua ideia e depois trazer o problema, ou não tem receita de bolo para isso? Não existe receita de bolo, mas existem algumas, não regrinhas, mas algumas orientações que a gente tem para construir um pitch matador. Se tu for procurar na internet, vão ter, construa o seu pitch matador, algumas dicas assim. Tem 2 formas. Inclusive, o nome desse vídeo pode ser, né? Construa um pitch matador. Boa. Tem 2 formas, assim, que eu gosto de trabalhar e que eu já trabalhei de defesa de pitch, que é a forma mais tradicional. Que essa eu acho que ela tá mais, assim, ela é mais coerente com um ambiente um pouco mais acadêmico, em que tu tem uma banca um pouco mais acadêmica, mais científica, e que tu vai começar, obviamente, tu tem que partir da tua dor, do teu problema. Por que tu tem que partir da tua dor, do teu problema? Porque tu precisa convencer as pessoas, antes de oferecer a tua solução, que existe uma dor e um problema para aquela solução, porque senão ninguém vai se interessar. O que adianta eu querer investir numa solução ou querer apoiar uma solução que ninguém vai usar? Então, tu tem que partir dessa dor. Então, o problema é sempre o teu ponto de partida.
Então, sei lá, vamos pensar na Uber, né? Qual que é a dor quando eles pensaram em desenvolver a ferramenta? Né? Imagine que você está em uma sexta-feira à noite querendo pegar um táxi e não sabe se vai encontrar esse táxi. Então, ele já começa contextualizando assim. E essa estratégia, daí essa é outra estratégia, quando tu começa a trazer uma história, que é a estratégia de storytelling. Que daí tu traz uma persona, tu traz um perfil de pessoa para aquilo ali e começa a construir a história daquela pessoa. Essa forma, ela é mais indicada, no meu ponto de vista, para te trabalhar com captação de investimentos. Porque daí tu envolve mais e tu consegue mostrar que existe um público para aquela solução. Entendi. Tu trouxe algo bem importante sobre investimentos, né? E também pitches, sejam mais acadêmicos ou voltar... Acho que o primeiro ponto é entender para que público tu está defendendo, né? A tua ideia. E eu já vi alguns pitches onde eles trazem, por exemplo, a nossa empresa ela tem um ponto de equilíbrio em tantos meses. Essa parte financeira é importante para um pitch ou não? Depende em que ponto tu tá da tua empresa. Então, tu tá num momento de captação de investimento, já passou por uma aceleração, tua ideia já tá rodando, já foi validada, aí faz sentido. Tu começar a falar em que ponto tu tá, quantos clientes tu já captou, quais são as tuas projeções futuras. Agora, se tu tá num momento de ideação, tu tá ali fazendo tu tá no teu MVP, tem o teu protótipo, tu tá em busca de daqui a pouco investimentos iniciais, tu pode dar uma perspectiva de entrada no mercado e, obviamente, tu vai trazer o tamanho do teu mercado, então a previsão de tamanho do teu mercado, em quanto tempo tu definiu ali para te arrecadar, não, para te conseguir... Ponto de equilíbrio? Ou... para te conseguir alcançar aquele público-alvo. Entendi. Então, vamos dizer que eu estou com o meu MVP, estou validando. A estratégia de entrada no mercado são daqui 3 meses, em 1 ano a gente já pretende ter tantos clientes pagantes. Então, ok, isso mais no início, tu tá... no início de construção da tua solução. Agora, se tu já foi por uma aceleração, já tá com investidores, tu quer captar mais investimentos, aí sim, tu precisa trazer projeções financeiras mais significativas para que tu possa mostrar credibilidade para quem está investindo. Então, no início é mais importante a gente fazer uma projeção, claro, lembrando que não vai ter receita de bolo, mas uma projeção de quantos clientes a gente quer alcançar em um determinado tempo. Sim. Quando a gente já está começando a engatinhar, a gente começa a ir para um lado também financeiro importante para isso. Sim. Né? Essa parte que tu trouxe, que é essa parte de mercado, tamanho de mercado, ela é basicamente para mostrar que tu tem um mercado interessado naquilo ali. Então, a gente fala do TAM, SOM e SAM, que daí é o tamanho geral do mercado, né? O tamanho que tu consegue, daí vai descendo. O tamanho geral, tipo a nível mundial, vamos dizer assim, depois um tamanho que é o teu público-alvo, que tu consegue atingir, e o SAM, se eu não me engano, que é o último, porque eu sempre me confundo, porque é TAM, SOM, SAM, o SAM, é o tamanho de mercado que tu vai captar ali nos primeiros meses, vamos dizer assim, que é o teu primeiro alvo inicial. Então, tu tem que ter uma noção de tamanho de mercado, obviamente. Tu não vai chegar num pitch sem saber que existe esse mercado, qual é o tamanho desse mercado. E eu brinco com os meus alunos, vocês não podem tirar essas informações da cabeça de vocês. Vão procurar dados mercadológicos, vão em fontes confiáveis para te trazer, para te poder convencer quem tu quer, né, trazer pro teu negócio. Entendi. Inclusive, dados, por exemplo... Se a gente vai pegar uma aplicação, por exemplo, para um público mais idoso, né? Tem muitos dados do IBGE que são liberados, né? Tem até notícias onde a gente vai encontrar esses dados, né? Tem empresas que fazem, que tem dados que tu consegue, que elas fazem consultorias, que elas deixam disponíveis dados mercadológicos de determinados eixos, assim, de determinados segmentos. Tu consegue encontrar na internet. E o que não pode faltar no pitch? Que não pode faltar no pitch de forma alguma é o problema. E, como assim o problema? Tu mostrar que existe aquela dor.
Porque, às vezes, a gente cai na ilusão de achar que o que é um problema para mim é um problema do mercado, é um problema das outras pessoas. Então, de fato, isso vai resolver a dor de alguém? Eu tenho que ter essa visão. Não é perguntar para minha mãe, para o meu amigo, para o meu colega. Eu tenho que ir para o mercado, eu tenho que descobrir se aquilo, de fato, é uma dor. Então, tu tem que mostrar qual problema tu resolve. Porque senão não tem sentido. Se tu vai direto, eu tenho uma solução que vai facilitar o transporte público. E daí mas ok, o que te diferencia? Quem é que tá sentindo essa dor? Para quem que é isso? Então, o problema não pode faltar. O nosso coordenador do curso aqui, ele comenta, né, que primeiro tu acha o prego, depois tu constrói o martelo, né? Não faz o martelo e fica catando o prego aí. Então, acha a dor primeiro que tu quer resolver, né? Então, exato. Primeiro a dor. E pensando assim, em nível de dor e de problema, a gente às vezes fica muito apegado à solução. Então, eu tenho uma ideia revolucionária, minha solução é essa e vai dar super certo. E ok, às vezes é uma ideia revolucionária, mas às vezes tu só te apegou em uma ideia. E essa ideia talvez não seja, né? Ela não vai resolver aquele problema. Então, te apegar na dor e não na solução. É o que a gente indica. E às vezes é importante tu pivotar, né? Um pouquinho de área, tu conhecer outros. E eu queria te perguntar também, como que a IA pode auxiliar nesse processo de pitch? Hoje IA facilita em tudo, né? Se tu tem ali a tua ideia de negócio, se tu tem o teu problema, tu vai usar Gemini, ChatGPT e pedir para aperfeiçoar de várias formas. Como que eu construo com base nessa minha ideia de pitch um storytelling? Ele vai criar para ti um storytelling, tu vai conseguir editar aquilo ali. Então, auxilia muito, sem falar que tu pode trazer dados, daqui a pouco tu fez uma pesquisa de mercado, tu pode trazer dados para ela, pedir para ela filtrar e trazer argumentações do porquê que faz sentido investir naquela ferramenta, naquela solução. Até pedir para ela ser o jurado em algum momento, né? Que perguntas que a banca pode vir a me fazer e ela faz isso de forma... E eu acho que até uma dica para quem está nos ouvindo é não confiar 100% nas informações que ela traz, né? Por favor, eu falo com os alunos, procurem as informações antes, se for o caso, sobe para ali as informações que tu tem e com base nessas informações que eu sei que são fidedignas, construa um roteiro, uma argumentação para mim, né? Não confiar nos dados que ela traz, porque às vezes ela mente, né? Às vezes ela cria coisas. E tem algo que é muito importante para um pitch que eu não perguntei? Algo que é muito importante para um pitch que tu não perguntou, deixa eu pensar. Porque pode ser pela tua experiência, olha, eu já vi que funciona dessa forma. É importante trazer gráficos, trazer números, trazer mais texto, mais imagem, mais... Pensando de estrutura geral de um pitch e com as minhas experiências de pitches, assim... Até a postura da pessoa que está falando, né? Isso também vai impactar muito, né? Sem sombra de dúvida. A gente sabe que muitas vezes é um desafio tu ir por um palco com inúmeras pessoas ali te julgando. Às vezes tem uma plateia, mais a banca, e a gente fica nervoso, é natural, isso vai acontecer. Mas tem que treinar muito, até porque tu tem que ficar dentro do tempo. 3 minutos é um tempo muito curto para te defender um pitch. Tu tem que chegar falando qual que é o teu problema, qual que é o problema que tu resolve, trazer a tua solução e quais são os diferenciais da tua solução em relação aos concorrentes, porque muito provavelmente tu não vai estar inventando a roda. Então, tem alguma coisa que já resolve algo parecido no mercado. Qual que é o teu diferencial? Por que vale a pena investir nisso? E trazer a tua equipe também é algo muito extraordinário. A gente fala que existem, né, a tríade ali dos profissionais que são indicados para se iniciar uma startup, que é alguém da área de negócios, alguém da área de design e alguém da área de tecnologia. Se tu tiver essas 3 pessoas, também já te coloca na frente. Perfeito. Então, tu trazer a tua equipe. E ao final do teu pitch, é sempre importante tu fazer uma chamada para ação. Então, se é um pitch de investimento, então eu tô convidando vocês por um investimento de, sei lá, 300 mil em troca de tantos % da minha startup. Vamos comigo resolver o problema da saúde no mundo, sei lá. Né? Então, ter uma chamada para ação. E tem outra coisa que é um
que daí é uma dica minha, assim, bem específica. Eu fui defender um pitch na final do Hacking Her e tinha outras ideias muito boas. Então, eram, sei lá, 500 pessoas que concorreram e nós chegamos em 6 equipes na final. E eu sabia que as outras equipes eram muito boas, tão boas quanto eu e quanto a minha equipe. E eu fiquei pensando, o que vai diferenciar na hora, na banca, né? Se eu quero levar esse prêmio, o que vai diferenciar? Porque não é a solução necessariamente. Quando tu tá olhando como banca por um pitch, muitas vezes, ok, tu tá buscando uma solução inovadora, não sei o quê. Mas, na maior parte das vezes, tu tá buscando uma equipe para investir. Então, o quanto essa equipe tá disposta a levar esse negócio adiante e pivotar se for necessário. E, às vezes, é um temperinho que tu põe a mais. Então, na minha mente, assim, eu pensei, tá, o que eu vou fazer? Vou diferenciar. Eu lembro que a minha solução fazia alusão a super-heroínas, que era algo voltado para mulheres. E eu vesti uma capa de super-heroína e, na hora lá, eu entreguei uns folders, que é algo muito simples, mas ninguém pensou em entregar isso para a banca. Às vezes a gente pensa que, eu vou fazer uma coisa mirabolante. Não, uma coisa simples. Porque, às vezes, um pouquinho que tu faz já é mais do que a maioria das pessoas fazem. Entreguei um folder que, ao escanear, eles tinham acesso à minha landing page e ao protótipo da minha solução. Então, eles escanearam ali, conseguiram mexer na minha solução, que a maioria só mostrou na tela, né? Algumas imagens da solução. E quando eu fui apresentar, eu interpretei a minha solução. Eu era a minha solução. Então, isso que me diferenciou e que fez eu ganhar, eu sair vencedora. Não é que a minha solução era a melhor e a mais inovadora de todas. Tinha outras soluções tão boas quanto. Mas tu conseguir te destacar. Eu acho que é isso que vai fazer tu conseguir, muitas vezes, vencer, sabe? Sair vencedora dentro do Perfeito. Vai marcar a banca. Porque muitas vezes a banca, ela tá passando por muitas bancas. E aquilo que vai marcar elas, né? Perfeito. Nossa conversa sobre pitch foi rapidinho. Então não deixe de se inscrever no nosso canal. E fique aí que a gente tem mais um vídeo daqui a pouco, tá? Valeu, até mais.